Voltamos lá, pessoal, para a gente finalizar o conteúdo de obrigações, falando do inadimplemento das obrigações. Fechamos aí todo o cronograma que a gente falou lá na primeira aula de vocês, daí eu me despeço de vocês em relação às obrigações, mas a gente vai trazer aí um conteúdo bem importante nessa aula, que é falar da cláusula penal, da arras, né, ou sinal e de perdas e danos. Então vamos falar rapidinho para a gente relembrar desse conteúdo e fechar tudinho aí para vocês estarem craques em direito das obrigações. Vamos lá, ainda dentro da noção de inadimplemento das obrigações, né, em regra no inadimplemento absoluto ou relativo, né, aquele que é inútil ao credor a prestação ou namora no retardamento, vamos falar da cláusula penal, artigo 408 e 409 do Código Civil. O que é a cláusula penal, chamada ainda de pena convencional? É um pacto acessório que estipula pena destinada a evitar o inadimplemento, a famosa multa contratual. A ideia de cláusula penal é evitar o inadimplemento, né? O credor se sinta coagido a cumprir a obrigação no prazo previamente estipulado para evitar o efeito a decorrer, né, as consequências da mora, dentre elas a cláusula penal, a multa contratual. Então, qual é a finalidade da cláusula penal? O primeiro e principal é o reforço do pacto obrigacional, uma coação, né? Fazer com que o devedor tenha receio do inadimplemento, receio das consequências do descumprimento dessa obrigação. E a cláusula penal também tem a finalidade de prefixar as perdas e danos, já estar estipulada previamente pelas partes qual vai ser o montante em caso de inadimplemento que o devedor deve arcar em relação às perdas e danos. Essa é a regra geral, né, as duas finalidades principais da cláusula penal. Vamos continuar lá. Espécies de cláusula penal. Nós temos a cláusula penal compensatória e a cláusula penal moratória. Cláusula penal compensatória, quando se dirige à inexecução completa da obrigação, visa compensar os infortúnios do inadimplemento, portanto, terá valor igual ou quase igual da obrigação principal. Aqui é uma forma de compensar o inadimplemento. Normalmente ocorre, é prefixada em situações de inadimplemento absoluto, porque ele vai compensar todo o prejuízo decorrente disso, né? E também vai compensar e vai obrigar o devedor a cumprir a obrigação no prazo previamente estipulado, e tal qual foi estipulado pelas partes. Tanto que ela tem a expressão compensar, né, compensatória, tem a finalidade aí de ter um valor quase próximo ao valor principal, que é chamada de cláusula penal alternativa. Seria uma alternativa ao descumprimento da obrigação. Pense lá na obrigação de fazer infungível em relação ao vestido de noiva, né? Eu estipular o prazo da entrega do vestido de noiva e estipular uma cláusula penal compensatória no valor previamente fixado, semelhante ao valor do bem, né, do vestido de noiva, de forma assim a compensar os prejuízos futuros e ser uma cláusula penal alternativa. A ideia de substituir um pelo outro, né, a alternatividade. Na cláusula penal compensatória se permite 3 alternativas ao credor. No caso de inadimplemento, ele pode pleitear a cláusula penal compensatória ou postular o ressarcimento pelas perdas e danos comprovando o prejuízo correspondente. Ou, se ainda for útil a prestação, exigir o cumprimento da prestação tal qual foi estipulado. Então pense no inadimplemento que não é um inadimplemento absoluto, é um inadimplemento relativo. Mera atraso no cumprimento da obrigação, a obrigação é útil ainda ao credor, ele pode. Vou exigir o cumprimento da obrigação, vou entrar com uma ação judicial, eu quero a prestação tal qual foi estipulada, com todas as consequências da mora, correção, juros, né, o cumprimento da obrigação. Ele pode pleitear só a cláusula penal compensatória, então ele vai substituir a prestação originária pela cláusula penal compensatória,
ou quando ele percebe que o prejuízo que ele sofreu é superior à cláusula penal compensatória, daí ele vai exigir perdas e danos e vai ter que comprovar o prejuízo correspondente. Então, ele tem essas três opções na cláusula penal compensatória. Cláusula penal moratória visa ressarcir o retardamento no cumprimento da obrigação, hipótese de inadimplemento relativo, ou assegurar o cumprimento de uma das cláusulas contratuais, finalidade da locação, características do bem, etc. Artigo 411 do Código Civil. Então, na cláusula penal moratória, a ideia ela é aplicável em regra no inadimplemento relativo. É uma forma de compensar os prejuízos em razão do inadimplemento, uma multa contratual pelo atraso no cumprimento da obrigação. E eu também posso estipular ela em relação ao descumprimento de uma cláusula específica do contrato. Então, na locação lá, a finalidade do contrato de locação é uma finalidade residencial e de repente percebo que além dele estar morando, ele está usando imóvel com finalidade comercial. Eu aplico, exijo o cumprimento da obrigação de uma multa, né, vinculada a uma cláusula penal, moratória, né, está previsto lá no artigo 411 do Código Civil. Fechamos a cláusula penal, a gente diferenciou, né, disse o que é a cláusula penal, diferenciou as duas espécies e falamos da finalidade da cláusula penal. Agora vamos falar um pouquinho de arras ou sinal. Então, o que é a arras ou sinal? É a quantia em dinheiro ou outra coisa fungível é substituível, né? Que um dos contratantes dá a outro antecipadamente, com o objetivo de assegurar o cumprimento da obrigação, evitando o seu inadimplemento. Então, a arras ou sinal, normalmente a gente usa a expressão sinal, né? O sinal de uma relação contratual. Ela tem o objetivo de confirmar o acordo de vontades e ser um princípio de pagamento. Normalmente, nas relações contratuais, cujo valor do objeto é alto, né, da prestação é alto, as pessoas têm como costume dar um sinal de pagamento e uma confirmação do pagamento. Isso acontece, por exemplo, na compra e venda de bem imóvel, em que há um recibo de sinal de pagamento, a pessoa dá o sinal de pagamento como forma de confirmar, garantir que a relação obrigacional, que o contrato de compra e venda vai ser firmado, e esse montante pago como sinal vai ser abatido do valor total do bem, né? Por isso que a gente fala que é um princípio de pagamento. Então, a arras ou sinal não se confunde com a cláusula penal, que só pode ser exigida após inadimplemento, enquanto as arras são pagas de forma antecipada, justamente para evitar o descumprimento do contrato. Lembre, a cláusula penal pressupõe inadimplemento. Ela só é exigível em caso de inadimplemento. A arras ou sinal é um princípio de pagamento e ela é dada para evitar que as partes voltem atrás, o arrependimento, evitar que as partes descumpram aquele contrato preliminar para que haja a formalização da relação contratual. Então, tem finalidades diversas e momentos distintos da exigibilidade da cláusula penal e da arras ou sinal, tá bom? Vamos lá, espécies de arras ou sinal. As arras confirmatórias, previstas no 419 do Código Civil, e as arras penitenciais. Vamos diferenciar elas. Arras confirmatórias possuem a função de confirmar o negócio jurídico, né? O negócio firmado, lembra? Confirmatórias, confirmar, tornando obrigatório o negócio após a entrega das arras. É o sinal de pagamento dado com o objetivo de tornar obrigatório e confirmar o negócio jurídico, independentemente de ter sido firmado o contrato finalizado, né? O que acontece nas arras confirmatórias? Em regra, em caso de descumprimento do contrato, então eu dei o sinal de do negócio da compra e venda de bem imóvel e a imobiliária, o vendedor do imóvel, volta atrás, descumpre o contrato, né? Ou eu que dei o sinal, não, né, desisto do negócio e não realizo o contrato final. Então, nesse caso, o que acontece? Se o descumprimento é pelo contratante que deu as arras, no caso, o comprador, né, arcará com a sua perda, ele perde o sinal dado. Então, se eu voltei atrás, na hipótese de arras confirmatórias, eu perco o sinal dado no caso das arras. E segundo, se
o descumprimento foi pelo contratante que recebeu as arras, arcará com a sua restituição devidamente corrigida, mais juros e honorários advocatícios. A parte inocente pode pedir indenização suplementar se comprovar o prejuízo. Então, nas arras confirmatórias, que é meramente uma confirmação do negócio jurídico, se quem deu as arras desiste, descumpre o negócio principal, ele vai perder o sinal dado. E se quem desistiu, descumpriu, foi quem recebeu, ele vai restituir o valor das arras devidamente corrigido, juros, correção, honorários. E se houver alguma perda e danos além dessas, né, além disso, vai ser possível uma indenização suplementar de acordo com o 419. E nas arras penitenciais, professor, o 420, é quando as partes estipulam expressamente o direito de arrependimento. As arras previstas têm a função de pena convencional. Lembre, arras confirmatórias, as partes confirmam e tornam obrigatório o negócio jurídico, ou seja, lá não é possível arrependimento. Nas arras penitenciais, as partes estipulam a possibilidade de arrependimento. E daí, aqui as arras serão como uma consequência, uma penalidade àquele que se arrepender, tá? Essa é a diferença. Arra confirmatória, não há expressa previsão possibilitando arrependimento. Ao dar o sinal, eu torno obrigatório o negócio jurídico. Arra penitenciais, as partes estipulam a possibilidade de arrependimento depois de dado o sinal, e as arras será como uma pena pelo arrependimento, pela não realização do negócio. Então lá, quais são as consequências nas arras penitenciais? Se quem se arrependeu foi quem deu, tão somente perde o sinal de negócio. Então, se eu dei o sinal de negócio numa relação em que há estipulada a possibilidade de arrependimento, se eu me arrependi, eu perco o sinal de negócio. E se quem recebeu é que se arrepende, ele tem que restituir em dobro. Por que a ideia de restituir em dobro? Porque se ele só restituísse, não seria uma pena, né? Ele tem que restituir em dobro, porque ele devolve o que a pessoa recebeu e ainda é penalizado pelo pagamento do mesmo montante. Então, a ideia das arras penitenciais é penalizar a pessoa. E aqui não há direito à indenização suplementar. As partes já estipularam a perda, as perdas e danos já estipularam a penalização em decorrente do arrependimento, porque havia previsão expressa de possibilidade de arrependimento. Essa é a diferença entre as arras confirmatórias e as penitenciais. Confirmatórias, negócio jurídico em que ao sinal do negócio, as arras confirmatórias tornam obrigatório o negócio jurídico, ou seja, não há possibilidade de arrependimento. Arras penitenciais, as partes estipulam que há possibilidade de arrependimento e daí as arras têm a finalidade de penalizar a pessoa que se arrependeu e há possibilidade de indenização suplementar nas confirmatórias, não há possibilidade de indenização suplementar nas arras penitenciais, certo? Fechamos as arras ou sinal, vamos falar um pouquinho de perdas e danos. Lembrando que esses três assuntos, embora a gente fale lá em inadimplemento, nem todos se relacionam diretamente ao inadimplemento. A cláusula penal se relaciona ao inadimplemento, ela decorre do inadimplemento. As arras ou sinal de negócio nem sempre decorre do inadimplemento. Por exemplo, as arras confirmatórias, elas embora possam ter como consequência o inadimplemento e daí gerar até a perda dos arras, elas têm como objetivo confirmar o negócio jurídico. Então, elas são dadas no início da relação contratual, com o objetivo de tornar obrigatória a relação contratual. Então, aqui ninguém está falando em inadimplemento, as pessoas estão falando, vou dar um sinal para fazer com que essa relação realmente se realize nas arras confirmatórias. É claro que haverá uma consequência se houver o descumprimento da relação contratual. Daí a pessoa que deu vai perder o montante dado e aquela que recebeu vai ter que restituir só o montante dado com correção, juros, né? Eventualmente honorários advocatícios, e ambas as partes poderão aí, quem for inocente, pleitar a indenização suplementar. Então aqui as arras confirmatórias não tem pressuposto o inadimplemento, até porque não se possibilita o direito de arrependimento.
Já as arras penitenciais, elas também são dadas no início da relação contratual, elas também não têm como finalidade necessariamente o inadimplemento, na verdade a finalidade é evitar o inadimplemento, mas como se possibilita o arrependimento, aí uma consequência da perda das arras penitenciais como uma forma de indenização pelo exercício do direito do arrependimento. Não tem direito à indenização suplementar. E por o último item, que são perdas e danos, aí sim nós temos direta relação com a questão do inadimplemento. Lembre, sempre aquela nossa regrinha. Surgiu a noção de culpa, surge um sinal vermelho para vocês, perdas e danos, perdas e danos. Então a regra das perdas e danos é a impossibilidade do cumprimento ou inadimplemento por culpa do devedor, ou quando o devedor se recusa a cumprir a obrigação. Lembre que recusa é ato voluntário, então aqui surge a ideia de culpa, lato sensu. Quando a gente fala em culpa, a gente está falando na circunstância lato sensu, englobando o dolo, que é o agir consciente, e também a culpa stricto sensu, que é a imperícia, a imprudência e a negligência. Então, a perdas e danos pressupõe uma ação culposa do devedor, lato sensu. O devedor deixa voluntariamente de cumprir a obrigação ou torna impossível o cumprimento da obrigação pela perda ou deterioração da coisa ou pela própria impossibilidade de cumprimento do objeto da prestação. Por culpa dele, e se surgiu culpa, surge a ideia de perdas e danos. Então, tanto na hipótese de inadimplemento absoluto, como no caso de inadimplemento relativo, surge o dever de reparar o prejuízo sofrido pelo credor, ou seja, de indenizar pelas perdas e danos. Lembre que na hipótese do inadimplemento absoluto, a prestação não tem mais utilidade. Então, se ela não tem utilidade, cabe ao devedor que descumpriu a obrigação, tornou ela inútil ao devedor, indenizar por perdas e danos. Então, no inadimplemento absoluto, a consequência necessária é a indenização por perdas e danos. Já no inadimplemento relativo, na mora, no retardamento do cumprimento da obrigação, a obrigação ainda pode ser cumprida e o credor pode exigir o cumprimento da obrigação tal qual foi estipulada, pleitear todas as consequências da mora, correção, juros, cláusula penal, né, que nós vimos, e pode pleitear eventual indenização por perdas e danos. Então, as perdas e danos surgem tanto no inadimplemento absoluto como no relativo. Só que ela é consequência necessária do inadimplemento absoluto, porque não existe mais utilidade. E ela pode ser consequência do inadimplemento relativo, se comprovado que, além do cumprimento da obrigação no mesmo que após o prazo, com correção, juros, cláusula penal, ainda sobreveio prejuízo ao credor, e o credor tem direito à indenização pelas perdas e danos suplementares aí no caso. Lembre, gente, sempre que perdas e danos pressupõe a necessidade daquele que alega perdas e danos de comprovar que sofreu perdas e danos. Então é um dever, um ônus, né, do credor provar as perdas e danos. Essa é a regra geral. Por isso que algumas vezes, até pela dificuldade de comprovar as perdas e danos, se estabelecem as cláusulas penais que têm o intuito de indenizar. Então é uma forma de evitar uma demanda judicial em que há necessidade de comprovação por parte do credor das perdas e danos. Então existe uma pré-fixação das perdas e danos com ampla concordância de ambas as partes, decorre da autonomia da vontade. Mas se não tem nada previsto contratualmente, uma demanda que vem exigir perdas e danos em decorrência do inadimplemento da obrigação pressupõe o ônus da prova por parte do credor das perdas sofridas, das perdas e danos sofridas em decorrência do inadimplemento. Então, perdas e danos podem surgir no inadimplemento absoluto ou no inadimplemento relativo. O que são as perdas e danos? São a recomposição do patrimônio do credor. Então, o que as perdas e danos pressupõem? Recompor todo o prejuízo que o credor sofreu em razão do inadimplemento. Então, recompor patrimônio. Perdas e danos inclui dano emergente e lucro cessante. Gente, quando a gente fala em dano, a gente tem que lembrar que pode ser tanto dano material
ou seja, o prejuízo economicamente valorável, como dano moral, aquele que não tem possibilidade de valorar economicamente. Então, perdas e danos pressupõe dano material e dano moral. Professor, mas sempre corre dano moral? Não, nem sempre. A regra é que o dano material ocorra, né, por causa das consequências de uma relação obrigacional. Em regra, as relações obrigacionais têm conteúdo patrimonial. Então, o descumprimento da obrigação tal qual foi estipulada vai ter prejuízo patrimonial, economicamente valorável. Não gosto muito de usar a expressão patrimonial porque, na minha concepção, patrimônio inclui tanto os bens passíveis de valoração econômica como aqueles que não são passíveis de valoração econômica. Então, o descumprimento de uma relação obrigacional, que em regra tem conteúdo patrimonial, conteúdo economicamente valorável, vai gerar necessariamente, né, em certas situações excepcionais, um dano material, um dano passível de valoração econômica. Então, vai ser indenizado o dano material. Mas ele pode gerar um dano moral, um dano que não é passível de valoração econômica. Os sentimentos negativos em razão do descumprimento da obrigação lá de entregar o vestido de noiva. Não houve a entrega do vestido de noiva, é óbvio que isso trouxe transtorno, desespero, sentimentos de angústia, raiva, todos os sentimentos decorrentes daquele ato. Pensa uma noiva véspera de casamento sem vestido, ter que correr em loja e tudo mais. Isso gera um dano moral, consequentemente passível de indenização por perdas e danos, né? Em razão do inadimplemento absoluto. Então, quando a gente fala em perdas e danos, eu englobo tanto o dano material como o dano moral. E também, aqui dentro da noção, a gente engloba a ideia de dano emergente e lucro cessante. O que é o dano emergente, gente? É o efetivo prejuízo, a efetiva diminuição patrimonial sofrida pela dívida. Eu não gosto muito da expressão patrimonial, mas a ideia aqui de patrimonial é valorável economicamente. A pessoa tinha um patrimônio que, com o valor total do patrimônio era 100 mil reais, em razão do inadimplemento dessa obrigação passou a ser 95 mil reais. Houve uma diminuição passível de cálculo matemático do patrimônio. Isso é dano emergente. Houve uma redução do valor do patrimônio da vítima, no caso aqui do credor. Dano emergente, a diferença entre o que a vítima tinha em seu patrimônio antes do inadimplemento e o que passou a ter depois do inadimplemento. Então, o dano emergente ele é passível de ser valorado por um cálculo matemático. Eu verifico o patrimônio antes do inadimplemento e verifico o patrimônio depois do inadimplemento e eu tenho o dano emergente. Lucro cessante é a frustração da expectativa de lucro, é a perda de um ganho esperado. Então, o lucro cessante, em regra, gente, ele não é passível de se valorar por simples cálculo matemático. É algo provável, algo que a pessoa deixou de receber em razão daquela conduta. Existe uma probabilidade. Lá em responsabilidade civil, a gente tem como regra falar assim: não se indeniza dano futuro, dano que não é certo, não é perfeitamente individualizado. A ideia de lucro cessante, ela está no meio termo entre um dano certo e um dano futuro, porque aqui existe uma grande probabilidade de que aquele lucro teria ocorrido para o credor. Ele, em razão do inadimplemento, deixou de ter esse lucro. A gente, quando fala em lucro cessante lá em responsabilidade civil, a gente sempre dá o exemplo do taxista, agora motorista, né, de aplicativo, que em razão do acidente de trânsito, né, fica sem utilizar o veículo por um determinado prazo. Nessa situação, ele, além do prejuízo decorrente do acidente de trânsito em si, do conserto do veículo, que é o chamado dano emergente, ele, em razão de não poder utilizar esse veículo nesse período, ele deixou de ganhar com o exercício da sua atividade econômica um determinado valor. Não tem como se ter certeza absoluta de qual é o montante que a pessoa deixou de ganhar. Existe uma probabilidade, uma estimativa. Como que eu faço essa estimativa? Eu verifico lá, por exemplo, quanto essa pessoa, esse motorista de táxi ou de aplicativo, recebia mensalmente por os últimos 6 meses. Então, faz uma média aritmética, né? Somos 6 meses, divide por 6 e é mais ou menos o montante que essa pessoa receberia
em razão desse período que ela está sem o exercício da profissão. Então você vai dizer, não, professor, mas isso é uma relação de direito indenizatório, né, lá do direito da responsabilidade civil. Lembre que a responsabilidade civil gera uma obrigação de indenizar, é obrigação também. Mas vamos tentar colocar numa relação obrigacional com vínculo contratual, que é o que a gente estava falando até agora. Então pense que esse motorista de aplicativo colocou o veículo dele para revisão, conserto. E a concessionária estabeleceu o prazo de 5 dias para a revisão. Não, daqui a 5 dias eu entrego o veículo revisado, tudo certinho. Esse período ali dos 5 dias, a pessoa já sabia que era necessário, então esse prejuízo não tem como ser indenizável. Já estava previsto contratualmente que esse prazo para realizar a prestação do serviço, né, uma obrigação de fazer. Mas vamos supor que por culpa exclusiva da concessionária, não importa o motivo, não importa a razão, a concessionária não entregou em 5 dias. Ela levou 30 dias para entregar o veículo, para cumprir a obrigação de fazer. Então, é óbvio que esse atraso, o inadimplemento relativo dessa obrigação de fazer, vai gerar a obrigação para a concessionária de indenizar por perdas e danos. Então, ele vai indenizar eventual dano emergente, né, se existir um prejuízo material valorável decorrente da diminuição do patrimônio, e vai indenizar o lucro cessante. O que é o lucro cessante? Aquilo que esse credor dá a obrigação de fazer, que, né, no caso o motorista do aplicativo ou taxista, deixou de receber nesse período em decorrência da não utilização do veículo. Vamos dar um outro exemplo aí concreto. É aquela pessoa que emprestou o gado lá, né, o boi para fazer, o boi, o touro, normalmente é touro, né, eu sempre falei errado, né, touro que reproduz, o touro para eventualmente reprodução, e o prazo para devolução seria lá 5, 10 dias, né, depois da reprodução realizada, e a pessoa não restitui o touro nesse período. E aí, só que essa pessoa que é proprietária do touro e que fez um empréstimo para a reprodução, empréstimo aí passível de pagamento, né? Normalmente é exigido um pagamento em decorrência disso, ela já tinha outros contratos previamente estipulados em que ela emprestaria, faria um empréstimo desse touro para fazer a reprodução em outras situações concretas. Então, é óbvio que o não cumprimento da obrigação no prazo, com a restituição do touro no prazo previamente prefixado, vai ter um prejuízo econômico para essa pessoa, porque ele não conseguiu cumprir com aquelas obrigações. Então, um dano emergente. Ah, mas eu deixei de lucrar, porque eu poderia também ter feito outros contratos nesse período de atraso. Eu poderia ter feito outros contratos, a gente vai fazer uma probabilidade, uma noção de razoabilidade daquilo que ele poderia ter ganhado, e vai gerar também a perdas e danos pela ideia de lucro cessante. Então, gente, o inadimplemento da obrigação pode gerar cláusula penal e perdas e danos. Vai gerar o dever do devedor, se a mora for do devedor, em regra de arcar com correção monetária, juros, cláusula penal, que é a nossa famosa multa contratual, e gerar o dever de indenizar todos os prejuízos sofridos pelo credor em razão do inadimplemento. Lembrando das regrinhas lá, inadimplemento sem culpa, né, resolve-se a obrigação, né, como regra, inadimplemento com culpa, vai gerar perdas e danos, acende a luzinha lá para vocês das perdas e danos. Então, fechamos todo o conteúdo de direito das obrigações, né? Tentamos, né, relembrar para vocês todo o conteúdo de direito das obrigações, que é muito extenso, é um conteúdo realmente cheio de detalhes, que traz um pouco de dificuldade para os alunos relembrarem, mas a gente tentou aí para vocês fechar os principais pontos do direito das obrigações, para ajudar vocês aí nos seus estudos. Retomem esse conteúdo mais vezes, relembrem em cada um desses itens, as regrinhas, né? Vocês têm os slides que podem ajudar vocês, e bons estudos, tomara que aí corra tudo bem para vocês, e podem contar comigo sempre que precisarem. Obrigada!